Boa tarde a todos. Então vamos lá começar mais um resuminho de livro aí para vocês. Tá? Então, antes de mais nada, não esqueçam aí de curtir o vídeo, curtir o canal, pessoal, e compartilhar com os amigos aí. Não esquecer que na descrição do vídeo tem o canal do Telegram, quem quiser ir lá bater um papo, tá? Então pode entrar lá, conversar, tirar dúvida, postar análise, postar o trade que tá fazendo, a gente conversa com todo mundo. Se quiser me chamar no privado, pode me chamar. Se quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Não esquecerem ali, ó, quem tá gostando ali, ó, tem um piquezinho ali para ajudar o canal, qualquer valor é bem-vindo, tá, pessoal? Então a gente tá fazendo aí uns upgrades aí de computador, né, pra gente poder fazer umas lives, poder fazer um negócio bacana. Então fico aguardando aí a ajuda de vocês pra gente acelerar esse processo. Já tem aí componentes aí de hardware vindo pra gente fazer uma atualização e começar a fazer umas lives aí com a galera. Vocês vão gostar bastante, tá, pessoal? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar, tá? Então mais um resumo de livro aí, pela votação que foi feita lá no Telegram, tá? Então deixa eu até encerrar a votação. Então deixa eu encerrar a votação aqui. Então foram 21 votos, tá? 67% escolheu para fazer o resumo da Ana Cullen e o restante queria um curso de análise técnica básico aí para vocês, tá? Então vamos lá começar esse resumo desse livro. Eu já tenho um resumo pronto, eu vou gravando aí para vocês. Esse é o livro, tá, pessoal, da Ana Cullen. Fácil de encontrar o PDF aí na internet, tá? Todo mundo que quiser aí é fácil de encontrar. Eu aconselho que vocês façam a leitura do PDF junto com o vídeo aí que eu vou passar para vocês agora. E vamos dar início ao nosso resumo aí da Ana Cullen, tá? Então, pessoal, quando a Ana Cullen, ela escreveu um livro, né, especificamente sobre volume e preço. E a gente vai entender, vamos entrar agora no conteúdo do livro para a gente entender aos poucos, que é muito também uma leitura à base de Wyckoff que ela acaba fazendo e é bem interessante, né? Então, para quem que ela indica esse livro? Para quem que ela indica esse livro? Para quem está estudando, né? Para aquela pessoa que ainda não encontrou, muitas vezes, o trade emocional. Então, o que é o trade emocional? É aquele trade que você fica emocionalmente tranquilo para seguir com o trade, porque você entende o contexto do mercado. O trade dando certo ou dando errado, uma compra dando certo ou dando errado, você entende o contexto, você sabe o que pode acontecer, você está lendo toda a movimentação do mercado. É a mesma coisa com o Wyckoff, você está lendo toda a movimentação, você sabe que você pode ter um contexto, que mesmo ele dando errado, você estava certo nesse contexto, porque você não vai estar certo 100% das vezes, tá? Então isso é muito importante. Então aqui você vai aprender a encaixar, a encontrar a tranquilidade emocional para fazer suas operações, porque você vai entender o contexto da operação que você vai fazer. Você vai aprender a enxergar e antecipar os movimentos do mercado. Então, quando você entende, por exemplo, que aquele mercado está num contexto, por exemplo, de acumulação, e você consegue interpretar o volume daquele contexto, aonde está correndo o volume, aonde está correndo essa movimentação, você começa a enxergar que o preço ele se movimenta e ele vai buscar as zonas de equilíbrio, as zonas de volume. Então ele vai fazer o trabalho em cima das zonas de volume e a gente vai trabalhar nessas regiões de zona de volume, que a gente vai aprender mais para frente no livro, tá? Então, a gente vai negociar sem emoção e trará, né, para sua realidade o grande potencial do mercado. Então você vai aprender a negociar sem emoção e trazer o potencial do mercado, que é ganhar dinheiro no mercado com uma certa facilidade, entre aspas, porque nunca é fácil, mas com uma maior tranquilidade, né? Então a gente vai usar apenas dois indicadores basicamente, que é preço e volume. Então a gente vai aprender a ler o preço, a relação preço e volume, e fazer a leitura das operações, né? E com isso a gente vai ter uma diferença, vai ser completamente diferente do que vocês estão analisando hoje. Que muita gente fala para mim lá no Telegram que a visão deles de Wyckoff mudou a vida completamente deles do que eles entendem de mercado. E realmente, quando você aprende o Wyckoff, você começa a trabalhar essa questão do Wyckoff, a sua vida realmente muda, né, analisando o mercado, porque você começa a enxergar a oportunidade onde você nunca enxergaria, e oportunidades com risco menor, com uma melhor probabilidade de ganho, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Tudo que você precisa saber vai ter nesse livro. O que esse livro aborda?
tudo que você precisa de análise de volume e preço. Pode não ter os indicadores mais modernos, mas tem tudo que você precisa. Você só com o conteúdo desse livro, você consegue operar análise de volume e preço, não precisa de mais nada, tá? Então, à medida que você vai se aprofundar nesse conteúdo, à medida que você vai começar a estudar e vai aprofundar no livro, você vai começar a entender os insights da análise de preço e volume, né, que você pode tirar. Então, o que é o insights? Eu tenho uma região aqui X, você vê o preço trabalhando aqui, você vê o preço rompendo, você fala, ele vai vir buscar essa região aqui, e você olha e o preço vai certinho no teu alvo. Então você começa a identificar, prever esses movimentos, e com isso a gente vai operar esses movimentos aqui, prevendo essa possibilidade através das pegadas que o mercado vai deixar para a gente no movimento de preço e volume, né? E essa análise serve para qualquer mercado em todos os prazos, desde que o mercado passe para você informação de preço e volume. Serve para criptomoeda, para Forex, principalmente para Forex, porque a Ana Cunha é operadora de Forex, para ações, para índice, para dólar, então serve para qualquer tipo de mercado e qualquer tipo de prazo, tá, pessoal? Então vamos lá. Então vamos começar agora o conteúdo do livro. Então a primeira coisa, não há nada de novo na negociação. O que isso significa? Significa que não há nada de novo em Wall Street, nada foi inventado de novo, né? E não tem como haver nada de novo, porque a especulação é tão antiga quanto as colinas. O que quer que aconteça no mercado de ações hoje, já aconteceu e acontecerá novamente. Isso é de Edwin Lefebvre, tá? Os fundamentos da análise de preço e volume são tão profundamente enraizados nos mercados financeiros, estão tão profundamente enraizados, tá? Então, por exemplo, o ICOF que a gente opera hoje, que eu mando análise para vocês lá no Telegram e que a gente comenta, Richard Wyckoff operava a mesma técnica, a mesma metodologia desde 1930. O que teve de diferença de lá para hoje? É que antes ele operava um gráfico diário, a gente opera gráfico de 5 minutos ou 20 pontos, porque a computação traz para a gente uma velocidade de informação muito maior do que a gente tinha antes. Mas as informações são a mesma, preço e volume. Então é uma técnica que existe há mais de 100 anos. Tá? Então é uma técnica que existe há mais de 100 anos, que foi a pedra fundamental sobre a qual enormes fortunas foram criadas em instituições icônicas, como a fortuna do Wyckoff, Jesse Livermore, entre outros, próprio Dow Jones, todos eles, né, os grandes pais da análise técnica, todos eles usavam essa metodologia quando operavam, né? Então normalmente a gente tem 3 perguntas, normalmente se fazem com relação a isso. Se o volume ainda é relevante, se é importante, hoje em dia é muito importante, tá? O volume. Se é relevante no mercado que você negocia, então, o volume no mercado que eu negocio é relevante, né? Então, com certeza é, porque se você não tiver volume, como que você vai ter uma movimentação de preço? Como que você vai ter um grande player se movimentando e movimentando esse preço por grandes diferenças de preço, né? Pode ser aplicado em qualquer estratégia de negociação de investimento? Pode ser aplicado em qualquer estratégia de negociação de investimento. Eu compro na estratégia X de pivô. Eu compro uma acumulação de fundo. Eu vendo topo. Eu vendo fundo. Qualquer coisa que você opere, você pode utilizar isso e agregar na sua estratégia de negociação. Seja ação, seja opção, seja diário, seja position, seja intraday, seja day trade. Qualquer coisa você pode avaliar isso. O que vai mudar é o time frame que você vai fazer essa análise, né? Então o volume ele continua e sempre vai ser relevante, porque quanto menos informação você tiver de volume, mais irrelevante é aquele ativo para operar, porque você não vai entender o que está acontecendo. Então em todas as negociações de ativos, o volume sempre vai ser uma das coisas mais importantes. A abordagem de acumulação e distribuição é tão antiga quanto os mercados financeiros e ainda assim moderno e prático. Então, a acumulação e distribuição ainda é válido desde o Wyckoff de 1930 até hoje. Então, segue o jogo, segue fazendo as coisas normal desde 1930. Então, o que o Richard Wyckoff dizia? Que ao julgar o mercado por suas próprias ações, não é importante se você está tentando prever o próximo pequeno balanço de meia hora, próximo movimento de meia hora, ou a tendência nas próximas 2 ou 3 semanas.
o mesmo, aqui, né, que cortou aqui na hora da tradução. Então, os mesmos indicadores de price action, como volume, atividade, suporte, pressão, são exibidos na preparação de ambos, na parte de suporte e de resistência. Os mesmos elementos são encontrados de uma gota d'água como no oceano e vice-versa. Então, não importa se você está olhando 5 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, um dia, semanal, o que importa é que são fractais. O mesmo movimento que você tem numa gota d'água, você tem proporcionalmente no oceano. E vice-versa. Eu vou ter um movimento no oceano que proporcionalmente eu vou ter um movimento numa gota d'água. Da mesma forma, só que em proporções diferentes pelo tamanho da operação diferente. Então, pode ser que um movimento longo, num gráfico diário, pode te dar vários movimentos iguais, pequenos, no gráfico de 5 minutos, de 1 hora e tudo mais. Então, dentro dos conceitos básicos, né? Então, quando a gente só não há nada de novo na negociação. Então, ainda no capítulo 1. Dentro dos conceitos básicos de análise técnica, né? Dow sempre fez prestar atenção no volume, dizendo o volume confirma o preço. Então, a gente está falando dos princípios básicos. Então, os princípios de Dow, olha lá, o volume confirma o preço. Ele sempre falou isso, sempre falou isso. Então, todos os livros de análise técnica falam o preço tem que ser confirmado pelo volume, o preço tem que ser confirmado pelo volume. Então, o preço e o volume devem andar juntos na análise técnica e nunca separados. Com base nesse princípio, né, foi desenvolvida a ideia dos 3 primeiros estágios de uma tendência. Então, a gente tem a fase de acumulação, a fase de participação pública e a fase de distribuição. O que significa? Significa que o mercado acumula, aí o mercado rompe, aí vem a fase de participação pública, que é onde a PF, a pessoa física, opera, compra aqui, aí eu tenho a fase de distribuição, que é a fase que o institucional que acumulou aqui vai vender aqui. E aqui eu tenho a fase de participação da pessoa física. Tá? Então a gente tem essas 3 fases aí, porque a pessoa física, a maioria delas não tem esse conhecimento para que consiga trabalhar essa questão de preço e volume com tanta facilidade quanto quem tem esse conhecimento desse mercado, dessa forma de ler o mercado. Então, na fase de acumulação, é a fase onde o dinheiro esperto está comprando toda a oferta do mercado. Então, está lá comprando toda a fase de acumulação. E como que ele faz isso? Se você quiser bem detalhadinho como ele faz isso, vai na playlist do Wyckoff, Operando com os Tubarões, que você vai aprender a ler de forma maravilhosa essa questão de acumulação e distribuição. Bem detalhadinho, tem tudo lá. Fase de participação pública. É nessa fase que o preço se desenvolve para pontos mais altos. Então, é nessa fase que a pessoa física começa a comprar porque está subindo e ela passa aí para preços mais altos. E a fase de distribuição, que é nessa fase que o público ainda está comprando. Então, aqui o público está comprando afoito porque perdeu o bonde e continua comprando. E o dinheiro esperto que comprou nesse fundo vai começar a distribuir para esse povo que está lá em cima comprando. Então, você tem a fase de distribuição aqui. Tá? É assim que é feito a movimentação no mercado. Para compra e para venda também. Tá? Então, o método de negociar, na verdade, o que a gente vai ver, é o método de negociar e investir em ações de Richard Wyckoff. Tá? Dentro do volume price, do preço no volume, né, da VSA, Volume Spread Analysis, tá? Então, que foi publicado pela primeira vez em 1930, como um curso por correspondência, onde você recebia as cartas, os modelos e tudo mais, né? Que continua sendo o modelo, né, que todos os bancos de investimento de Wall Street usam até hoje, que é esse modelo do Richard Wyckoff, dessa metodologia dele. É essencial um curso de instrução, embora difícil de encontrar, ainda está disponível na versão impressa em livrarias antigas. Então você ainda tem esses livros, até tem PDF hoje em dia, você consegue para pegar esse curso inicial, que são, na verdade, não era um curso assim compilado certinho, você recebia periódicos semanais falando das análises, falando das coisas que acontecia para a pessoa ir aprendendo. Então, durante seus anos estudando o mercado e trabalhando em Wall Street, ele acreditava que os preços moviam no princípio econômico básico, né, de oferta e demanda. E que observando a relação de preços, era possível prever a diferença futura, a direção futura do mercado. Então, essa era a ideia dele. Como Charles Dow e Jesse Livermore, né, que o próprio Wyckoff entrevistou várias vezes e publicou nas revistas de Wall Street,
todos esses grandes nomes do passado tinham uma coisa em comum. Todos usavam a fita, tape reading, né, como fonte de inspiração, recandendo, né, então recaindo as leis básicas de oferta e demanda com preço, volume, tempo e tendência. Tá? Vamos lá. Então, a gente tem as 3 leis básicas, praticamente falando de Wyckoff, tá? Então, a gente tem a lei da oferta e demanda, tá? Então, quando a demanda é maior do que a oferta, quando a gente tem a oferta, a lei da oferta e demanda de mercado, tá? Quando a demanda é maior do que a oferta, os preços subirão para atender essa demanda. E inversamente, quando a oferta for maior que a demanda, os preços cairão com excesso de oferta sendo absorvido como resultado, tá? Considere as vendas de inverno, né, normalmente que eles têm lá um inverno muito rigoroso, como um exemplo simples. Os preços caem e os compradores entram para absorver a oferta. Então, no inverno, onde as pessoas consomem menos, a tendência é que os preços caiam e para que as pessoas voltem a comprar. Então, dessa forma, a gente tem um equilíbrio de oferta e demanda. Isso que ele quis dizer. Então, se eu tenho oferta e não tenho demanda, se eu tenho um produto para ofertar e não tenho demanda, eu abaixo o preço para que eu gere uma demanda. Tá? Né? Lei de causa e efeito. Então, a segunda lei estabelece que para ter um efeito, você deve primeiro ter uma causa. Então, o que seria? Então, eu preciso ter uma causa, que é uma acumulação, um contrato, uma compra, um volume muito forte negociado numa região, para que o efeito desse volume negociado seja uma tendência de alta, para que possa ter uma realização de lucro dessa causa que foi a compra nessa região de fundo. O efeito será diretamente proporcional à causa. Então, se eu tenho uma causa muito grande, uma acumulação muito grande, eu tenho um efeito, que é uma tendência um pouco maior. Se eu tenho uma causa pequenininha, eu tenho um efeito pequenininho. Tá? A analogia mais simples aqui é de uma onda do mar. Uma grande onda acertando uma embarcação verá o navio rolar violentamente, enquanto uma pequena onda teria pouco ou nenhum efeito. Tá? Temos 3 leis básicas, né? Então, a terceira lei do esforço e resultado. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai olhar um pouco mais micro, principalmente no day trade, quando a gente está olhando o candle, tá? Então, a gente está olhando o que está acontecendo naquele momento no mercado. Toda ação, ela deve ter uma reação igual e oposta. Em outras palavras, a ação do preço no gráfico deve refletir a ação de volume abaixo. Então, a gente vai ver depois com mais detalhe. Então, se eu tenho uma ação de preço pequena, eu posso ter um candle pequeno de volume. Então, tá ok. Então, se eu tenho uma movimentação de preço muito alta, eu tenho que ter uma barra de volume alto. Porque eu tenho que o esforço e o resultado tem que ser proporcional. E a gente vai ver as distorções que isso pode ocorrer, tá? Os dois devem sempre estar em harmonia um com o outro. Com o esforço, que é o volume, visto como resultado que é a consequente ação de preço. Então, o volume e o preço, eles têm que andar juntos. Se eu tenho uma volatilidade, um spread de volume muito grande, eu tenho que ter um volume muito grande justificando esse spread de volume. Senão eu vou ter um sinal de alerta aí que vai acontecer. Tá? Então, importante para a gente, eu vou falar essa parte dos big players e depois a gente vai dar uma pausa para o próximo vídeo. Tá? Então, a gente tem que entender como que os big players, como eles operam, como eles fazem essa análise, como que eles se posicionam no mercado. Então, eles querem vender todas as mercadorias que eles compram no atacado a preço de varejo. Então, após ele vender todo o estoque, ele precisa recomprar um estoque novo, mas dessa vez a preço de atacado. Então, ele quer vender picadinho lá caro, e quer comprar de montão barato. Então, essa é a ideia. Uma vez que compreendemos esse conceito, a gente está pronto para as 8 leis que ela postula como as leis de volume price analysis, né? Então, como traders, a primeira, os big players esperam vender no varejo que compram no atacado. Então, eles esperam vender no varejo mais caro o que eles compram no atacado mais barato. Aí vai para o varejo para vender, para comprar no atacado mais barato. Então fica essa movimentação, fica na sua cabeça essa movimentação, vocês vão entender. Quanto mais tempo os big players permanecem no negócio, mais dinheiro eles acumularão para comprar ações no atacado.
que eles querem vender no varejo. Então, quanto mais tempo ele fica trabalhando dentro dessa região máximas e mínimas, mais ele acumula para vender mais e mais ele acumula para vender mais e assim por diante, tá? Então, 3. A expansão dos meios de comunicação trará mais pessoas para o mercado, tendendo a aumentar a volatilidade do preço das ações e à medida que aumenta os elementos de oferta e demanda. Então, aumenta a oferta, aumenta a demanda e aumenta a volatilidade, tá? Para comprar e vender grandes quantidades de ações, os membros do exchange, da corretora, buscarão novas maneiras de melhorar suas técnicas de venda, através do uso da mídia de massa. Isso é importante, pessoal, vocês vão entender isso aí, isso é uma coisa bem bacana, tá? A fim de empregar recursos financeiros cada vez maiores, os big players terão de efetuar quedas nos preços de dimensões cada vez maiores. Eles vão forçar quedas cada vez maiores a fim de sacudir estoque suficiente para comprar o suficiente para depois fazer altas ainda cada vez maiores para vender esse estoque cada vez mais caro. Os avanços terão que ser mais dramáticos do lado positivo para atrair o público a fim de distribuir estoques acumulativos cada vez maiores. Então, se antes ele subia 5% para conseguir vender tudo que ele comprou aqui, quando ele caiu, sei lá, 10% e acumulou aqui, ele vai ter que fazer subir 15% para ele poder vender aqui. Aí vai cair 8% de novo para ele acumular aqui. Aí ele vai ter que fazer subir 20% para poder vender aqui. Para quê? Para chamar a galera que está com medo de ficar de fora, que está com medo de não entrar na operação comprar, para que ele possa vender para essas pessoas que estão comprando. Então, para vender esse monte de contrato que ele está comprando barato, ele precisa atrair essas pessoas para vender caro. Então, como que ele faz isso? Ele faz grandes movimentos de alta, onde as pessoas ficam com medo de perder esse movimento e acabam comprando um ativo, ou até as pessoas, ele começa a pagar a mídia para falar desse ativo. A bolsa está em máxima histórica, a empresa tal está super bem, faz propaganda na TV da empresa tal, paga jornal para fazer matéria da empresa tal, tudo para quê? Para atrair novos compradores, para ele ter demanda suficiente para ele oferecer todo o estoque dele, toda a oferta dele, tá? Então, as ações mais ativas exigirão períodos de mais tempo, mais longos para sua distribuição. Então, as ações que ele tiver mais ativa, ele vai demorar mais tempo fazendo a distribuição para poder trabalhar essa distribuição dos ativos, tá? A economia está sujeita a quebras cada vez mais dramáticas. Então, a rompimentos cada vez mais dramáticos, causando inflação, desemprego, altas taxas de juros e escassez de matérias-primas, justamente por causa dessa que vai causar essas oscilações fortes, tá? Então, é bom a gente gravar esses oito pontos, tá? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, então, o último slidezinho. Portanto, o volume, né, recai sobre a verdade por trás dos números. Então, o volume vai mostrar para a gente a verdade por trás do preço. Vai recair a verdade por trás do preço através do volume. A gente vai ver a verdade por trás do preço acima do volume. Os grandes players em ações não podem se esconder. Os grandes bancos que estabelecem as taxas de câmbio para mercados de câmbio não podem se esconder. Então você consegue identificar essas movimentações. Os mercados futuros, que é o mercado puro, o volume valida o preço e nos dá a imagem da oferta e da demanda, juntamente com o sentimento e o fluxo de pedidos. Então a gente vai olhar volume, a oferta, a demanda e o fluxo de pedidos. À medida que os grandes operadores entram e saem dos mercados, eles vão deixando essas pegadas para a gente poder avaliar e entender melhor essas pegadas, as entradas, saídas, os posicionamentos deles e tudo mais. Certo, pessoal? Então, começando aí, já dando uma teoria básica. Próximo vídeo a gente vai falar o porquê do volume, por que a gente vai analisar tão de perto o volume, tá? E na sequência a gente vai começando a entrar aí nesse livro, que é um livro muito bom para a gente estudar. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, mandem aí no comentário, ou entra no Telegram, tem o link no Telegram, deixa seu comentário lá, tá? Não esqueçam de curtir, de compartilhar com os amigos. Valeu aí para o pessoal que voltou para a gente começar esse livro. Um abraço e até a próxima. Valeu!